Olá pessoal, nós iremos ver um pouco aqui sobre o Google Drive e principalmente sobre a questão do formulário do Google. Como vocês podem observar, a partir do momento que você abre o Google Drive, esse aqui é o meu, e as pastas as quais eu criei, tá certo? Dentro dessas pastas eu posso colocar arquivos. Eu tenho um total de 15 gigabytes disponível para que eu armazene documentos, armazene o que eu quiser dentro dessas pastas, como se fosse uma pasta mesmo do seu computador. A vantagem de você armazenar as coisas através do Google Drive é que você pode acessá-las em qualquer lugar, desde que você abra a sua conta do Google. Então, é um armazenamento de 15 gigabytes que você pode ter acesso em qualquer lugar, desde que você tenha internet. Aqui você vê as minhas pastas, tá certo? E aqui você vê as pastas que são compartilhadas comigo. Essas pastas que foram compartilhadas comigo, eu tenho acesso a elas, tá certo? E a partir desse compartilhamento eu posso editar, posso colocar outro arquivo. Então, o que nos interessa nesse momento é essa pastazinha estudos domiciliares, tá certo? Que ela foi criada exatamente para nós colocarmos nossos documentos, as orientações, o material de cada professor que está dando aula online nesse momento. Então aqui nós temos a pasta do João, Jacelina, Claudemir, Maio, Edilson, Conceição, Alexandre e Diógenes. Temos também uma pastazinha de planejamento, certo? Nessa pasta de planejamento, cada professor pode vir e colocar o seu planejamento. Vamos observar aqui o planejamento da professora Jacelina. Então vocês podem observar que tem 4 documentos e a gente poderia abrir esses documentos e visualizar o que nós temos nesse momento, mas não é o nosso intuito agora. Então a gente vai para a pastazinha de estudos domiciliares, tá certo? Nós a partir desse momento, criaremos um pequeno formulário para exemplificar como podemos criar, como podemos utilizar esse formulário da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para criar um formulário é você clicar em novo, tá certo? Aí, aqui do lado você observa o que você pode fazer, que seria criar uma nova pasta nesse local. Você pode fazer o upload de arquivos que você tenha no seu computador. Você pode inclusive fazer o upload de uma pasta completa. Aqui você cria um documento do Google. Esse documento do Google é como se fosse um arquivo em Word, tá certo? Então você pode fazer aqui como se fosse um documento do Word, uma planilha como se fosse o Excel, um PowerPoint, e aqui você tem mais alguns aplicativos. Dentre eles, e o que mais nos interessa no momento, é esse aqui, Formulários Google. Então, nesse formulário você vai clicar, tá certo? Aqui aparece como é uma pasta compartilhada, ele pergunta se o item vai ter permissão para todas as pessoas que com ele seja compartilhado, ele possa ser criado. Então você cria aqui. A partir desse momento você já criou o formulário, certo? Você vai, a partir de agora, dar um nome, um título ao seu formulário. Como a gente vai fazer as nossas avaliações, então, nesse momento, eu vou fazer aqui o formulário avaliação. Aqui eu poderia descrever o formulário, seria uma avaliação de biologia, segundo ano, tá certo? E a partir daqui eu vou colocando minhas perguntas. Eu vou trocar a disciplina aqui, minha área física, então seria uma prova de física do terceiro ano. Pronto. Aí aqui eu colocaria a primeira pergunta. Nessa primeira pergunta eu preciso identificar quem é o aluno, então eu vou colocar o nome do aluno, tá certo? Ou nome, ou
simplesmente aluno. Vamos marcar com uma resposta curta. Por que uma resposta curta? Porque aqui, nesse espaço, o aluno vai escrever o nome dele. Então, é uma resposta curta. Eu vou colocar essa pergunta como sendo obrigatória, para que o aluno não deixe de fazer essa resposta, ou seja, ele precisa se identificar. Inclusive, quando a gente estiver fazendo isso com os nossos alunos, é importante você pedir para ele colocar o nome completo, porque tem alguns que se repetem também o nome. Então é bom que ele coloque o nome dele completo. Então aqui eu vou adicionar minha primeira pergunta. Minha primeira pergunta vai ser o seguinte: como se define a carga elementar? A carga elementar. Então, eu vou também, como é uma definição, eu vou colocar para ele responder em forma de resposta curta. Ou, podendo escrever um pouco mais, eu vou escrever como um parágrafo, tá certo? Então aqui eu acrescentei, essa aqui é a minha primeira questão. Eu posso colocar aqui questão 1, tá certo? E vou para frente. Minha próxima pergunta vai ser: qual o valor da carga elementar? Como eu posso fazer perguntas objetivas, aqui eu vou escolher, nesse caso, uma múltipla escolha. Então, a minha primeira opção para a carga elementar vai ser 1,6 vezes 10, que eu posso utilizar um asterisco ou mesmo até um x elevado. Como eu não consigo escrever elevado a menos 9, porque a gente não vai ter no teclado essa possibilidade, eu posso escrever com um asterisco. Então eu posso escrever 10 elevado a menos 9. O asterisco, no caso, ele é bastante utilizado quando eu preciso de um expoente. Então esse asterisco aqui está dizendo que o 10 é elevado a menos 9. Se por acaso fosse um expoente até o número 3, eu conseguiria fazer no teclado, mas o 9 a gente não tem essa opção. Como a segunda opção, eu vou escrever 1,6 vezes 10, o significado de exponencial de novo aqui, que é aquele chapeuzinho, elevado a menos 19. E aqui eu posso acrescentar a quantidade de itens que eu quiser. Como eu estou fazendo apenas uma exemplificação, eu vou colocar aqui 1,6 apenas. E esse aqui que seria o meu quarto item, eu vou colocar 1,6 vezes 10. Então aqui eu tenho a minha segunda questão. E agora eu vou passar para a minha terceira questão. Eu errei aqui, como vocês podem observar, ao invés de botar 10, eu botei um O. Então é importante aqui eu corrigir. Simplesmente eu volto para a questão e respondo e altero. Nessa próxima questão eu preciso colocar uma figura. Então eu vou pegar uma figura qualquer aqui do computador. Então eu clico aqui, tá certo? Quando vem para cá, eu então posso procurar dentro das minhas pastas do computador ou no Google Drive. Se eu pegar aqui as
do meu Google Drive, porque eu tenho algumas figuras compartilhadas que eu poderia colocar lá. Mas eu, no momento eu não vou fazer isso. Tem aqui pesquisar imagem do Google, então eu poderia pesquisar também. Aparece aqui a possibilidade para que eu possa pesquisar. Eu vou colocar carga elementar. Eu vou colocar essa... pronto, apareceram algumas possibilidades aqui para carga elementar, tá certo? E eu escolho a figura que seria para ser inserida aqui. Eu posso inserir. Das figuras que apareceram aqui, poucas foram, mas poucas foram as figuras que representam a carga elementar. Eu acho que eu teria que fazer com outra busca, mas eu vou escolher uma aqui aleatoriamente e inserir minha figura. Essa pode ser inclusive a minha questão, porque aqui tem o modelo de pó, modelo atômico, né? Tem o elétron, o próton. Então aqui está explicando, eu posso fazer aqui as alternativas. A minha primeira alternativa eu poderia colocar aqui como sendo quantos átomos, ou melhor, quantos prótons existe no átomo de hidrogênio. Então a minha pergunta que eu coloquei aqui no local errado, ela deveria ser aqui onde tem pergunta, tá certo? Quantos prótons existe no átomo de hidrogênio? E vai ser uma questão de múltipla escolha. Então na primeira opção eu posso colocar aqui um próton, 2 ou 3 ou 4 prótons. Essa é a minha questão. Então aqui eu vou para a próxima questão e eu vou mostrar a vocês que quando eu tenho mais de uma alternativa correta, quando eu quero fazer uma questão com várias alternativas, ao invés de eu colocar múltipla escolha, eu tenho a opção de colocar a caixa de seleção. Então, nessa possibilidade, eu posso marcar mais de uma opção. Então, eu vou escolher aqui uma questão que tenha mais de uma opção, tá certo? E aí, a partir das respostas corretas, eles podem marcar todas as opções, inclusive. Quando eu deixo múltipla escolha, eu só consigo marcar uma resposta, uma resposta apenas. Se eu marcar caixa de seleção, então ele vai poder selecionar a quantidade de questões que eles quiserem. Então vamos fazer aqui uma questão pensando nisso. Vamos lá. Qual o valor da carga elétrica de um próton e do nêutron, respectivamente. Então eu vou colocar apenas 1,6, tá certo? E 0, 0
e 1,6, tá certo? A gente sabe que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, mas eu prefiro nesse momento, até porque é apenas uma exemplificação, então para ficar mais fácil colocar assim, menos 1,6, 0, e por último 0 e menos 1,6. Então eu terminei aqui as minhas questões. A diferença dessa caixa de seleção para outra é simplesmente que aqui eu posso marcar essa alternativa, eu posso marcar essa alternativa, eu posso marcar várias alternativas. Então essa é a minha diferença. Eu vou marcar todas as questões como sendo obrigatórias, porque se eu marcar como obrigatória essas questões, os alunos só vão poder entregar a partir do momento que eles tenham terminado todas as questões. Então, minha avaliação de 4 questões está pronta, tá certo? E a gente vai observar que aqui eu tenho as perguntas, eu enquanto editor eu vejo dessa forma o meu formulário. Aqui eu tenho as respostas. Essas respostas, conforme o aluno vá respondendo, elas vão ficando aqui, elas vão ficando armazenadas aqui. Então você pode acompanhar no mesmo local que você acompanha que você coloca as perguntas, você também pode colocar as respostas. E aqui você pode marcar aceitando respostas ou não. Então a partir do momento que você não quiser mais, você pode marcar aqui que não está mais aceitando respostas. Aqui você pode receber notificações das respostas por e-mail, se você quiser. Você pode fazer o download das respostas, se você quiser olhar. Pode, inclusive, excluir as respostas. E você vai ter essa possibilidade que seria criar uma planilha. Nessa planilha, que aparece aqui nessa cruzinha, essa planilha ela vai lhe mostrar todas as respostas dos alunos. Isso é uma ferramenta bastante útil que você pode utilizar, porque vai facilitar bastante o seu trabalho. Então você vem aqui, você já terminou, então vamos ver como é que vai ficar esse trabalho. Aqui nas configurações a gente pode fazer algumas escolhas. Primeiro, você pode coletar o endereço de e-mail de todos. Eu aconselho a não fazer isso porque ele não vai ter permissão para entrar, então vai ter um pouco de problema quando eles estiverem fazendo o login deles. Se os alunos tiverem uma boa base em uma boa base de informática, que eles saibam exatamente o que fazer, eu aconselho a coletar o endereço de e-mail, que é uma coisa mais segura. Inclusive você pode mandar o recibo das respostas para eles. Mas é uma escolha. Você pode limitar uma resposta. Isso quer dizer que o participante ele precisa estar logado, porque ele só vai ter que mandar uma única resposta por um e-mail. Ou você pode não marcar e o aluno pode fazer quantas respostas ele quiser. Aqui eles ainda podem editar após o envio, ou eles podem ver os gráficos com as respostas corretas ou não. É uma escolha sua também fazer isso. Aqui você tem a possibilidade de mostrar a barra de progresso. No caso, essa barra de progresso vai mostrando quantas questões ele fez e quantas questões eles precisam ainda fazer. Você pode embaralhar a ordem das perguntas, isso é importante, tá certo? Porque se você embaralhar a ordem das perguntas, você pode mandar para os alunos que cada um vai fazer de uma forma diferente. Então aqui nessa parte de apresentação, você coloca embaralhar a ordem das perguntas. E aqui você tem a possibilidade de criar o teste. No caso, criando o teste, você vai, a partir dessa criação do teste, você pode dar um feedback para o aluno, ou seja, você já vai marcar e liberar as notas do teste a partir do momento que ele terminou, já vai ter o teste feito. Então aqui você salva, tá certo?
para que as suas configurações eles ficam ok e você envia aqui. A partir do momento que você envia, você pode enviar por e-mail, tá certo? Eu vou colocar o meu e-mail aqui. E eu posso colocando individualmente ou eu simplesmente pego o link, que é esse clipezinho aqui. Então tá aqui o link, tá certo? Eu venho aqui em copiar e o meu formulário está salvo, está tudo ok. Eu posso inclusive encurtar esse link, tá certo? Aí eu venho aqui em copiar e eu tenho o link para o meu formulário. É importante você salvar esse link, tá certo? Porque a partir do momento que você vai enviar para os alunos, você vai precisar desse link. Qualquer pessoa com esse link vai poder acessar o seu formulário e responder. Então todo mundo precisa fazer isso. Então, ok, tá certo? E o meu formulário já está pronto e eu posso enviar para os meus alunos responder. Uma forma de fazer isso, de forma mais rápida, é eu abrir o WhatsApp, tá certo? Eu tenho o WhatsApp salvo no computador, então eu abro aqui o WhatsApp web, que eu acredito que todos vocês também costumam fazer isso. Então a partir do WhatsApp web, você vai ter a possibilidade de enviar para quem você quiser. Nesse momento eu vou enviar no grupo da escola, no grupo de professores, para que a gente tenha mais ou menos uma ideia de como que a gente vai poder enviar esse formulário para que os alunos recebam e a partir do momento que eles recebam, eles possam responder. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui no grupo. Abrindo ainda aqui. E o meu formulário foi criado. E eu enviei o link e a partir daqui qualquer professor pode entrar nesse link e responder o formulário. E essas respostas vão ficar armazenadas aqui. E depois eu posso vir aqui e observar as respostas, tá certo? E a gente vai criar depois um complementozinho que é do próprio Google Chrome, através dessa planilhazinha, para que ele já lhe dê todas as respostas. Então é isso. Eu espero que esse vídeo possa ajudar na nossa questão do formulário.